Realmente é muito bom ter amigos, né, gente? Mas e quando a sua melhor amiga, o seu melhor amigo cria uma obsessão por você? Isso pode ser altamente destrutivo, como nós vamos ver no caso de hoje. Às vezes tem amigos que rapidamente se tornam os nossos piores inimigos. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando um pouco do meu dia a dia. Vou pedir também logo no começo desse vídeo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Catalina Gutierrez nasceu por volta de 2003 numa cidadezinha chamada Aquiras, localizada na província de Córdoba, na Argentina. Ela era filha caçula do casal formado pela Eleonora e pelo Marcelo, e ela tinha uma irmã mais velha chamada Lúcia. O pai dela, o Marcelo, era um arquiteto bem conhecido na região, e muito por conta do seu trabalho, a família precisou se mudar para a capital da província, que também se chama Córdoba. Mesmo morando longe da cidade natal, eles nunca perderam o vínculo com Aquiras, pois tinham parentes ali, uma casa de veraneio, onde eles passavam férias sempre que podiam e sempre que dava eles se reuniam com a família por lá. A Catalina cresceu num ambiente familiar super tranquilo, alegre, sempre rodeada de carinho. Os pais dela sempre fizeram o máximo para que as filhas fossem jovens responsáveis, saudáveis, tivessem bons estudos e boas oportunidades na vida. Em 2021, depois de terminar o ensino médio, a Catalina decidiu fazer arquitetura, assim como o seu pai. O Marcelo ficou muito surpreso e feliz com essa decisão, porque eles nunca tinham conversado sobre isso, ele nunca tinha pressionado a filha para seguir a carreira dele, mas óbvio que é algo que ele queria e o encheu de orgulho. A partir daí eles ficaram ainda mais próximos, trocando ideias sobre os projetos que ela fazia na faculdade, e foi na faculdade de arquitetura que a Catalina conheceu um jovem mais ou menos da idade dela, chamado Nestor Daniel Aguilar Soto. Ele nasceu em Bariloche, que é uma região no sul da Argentina muito bonita e muito conhecida pelo turismo, principalmente por conta da neve, e ele tinha se mudado sozinho para Córdoba justamente para cursar arquitetura. A mãe do Nestor trabalhava na prefeitura de Bariloche e era responsável pela emissão das carteiras de motorista na cidade. O Nestor e a Catalina logo ficaram amigos. Com o tempo, essa amizade cresceu tanto que o Nestor era frequentemente convidado para jantar na casa da menina, com a família dela. Às vezes ele dormia por lá, viajava junto com eles, enfim, ele era quase da família. Além disso, ele alugava um apartamento, próximo à faculdade, onde ele morava sozinho, e esse local virou um ponto de encontro entre eles. E o resto do grupo de amigos da faculdade também frequentava muito aquele ambiente. Todo mundo gostava de ir para lá, principalmente depois das festas, para estudar ou simplesmente relaxar ou fazer um after, sabe? Era um local assim, onde a turma se reunia mesmo. Durante o tempo na faculdade, a Catalina começou a se interessar muito pelas redes sociais, o que era bem comum entre os jovens da idade dela, e foi assim que ela se tornou bastante ativa em uma dessas redes aí, que eu não vou citar o nome aqui, e ela chegou a alcançar, gente, 48 mil seguidores. Ela compartilhava fotos e vídeos do dia a dia dela, viagens e até cantava algumas músicas que estavam ali na moda entre a galera da idade dela e tudo mais. Nessa época, ela também começou a namorar um outro colega da faculdade. O relacionamento parecia ótimo e as amigas mais próximas diziam que a Catalina estava super feliz e realizada, assim, de verdade. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar um pouco, principalmente na cabeça do Nestor. Ele percebeu que por causa do namoro, a Catalina começou a meio que se afastar dele e do restante dos amigos. Ela se dedicava muito ao namorado e passava menos tempo com eles. Isso deixou o Nestor profundamente incomodado. Ele chegou a conversar com outros amigos ali do grupo sobre essa questão, explicando como estava triste e até chateado com o distanciamento da Catalina. As meninas tentaram tranquilizar ele, dizendo que era normal, que a amiga estava empolgada no começo do namoro, mas que logo voltaria a ficar próxima dos amigos e que a vida é assim mesmo. Elas também lembraram que se a amiga estava feliz
com o novo namorado, eles deveriam apoiar e aceitar aquela situação numa boa. Afinal, amigo que é amigo deseja o melhor para o seu amigo. Só que isso não foi o suficiente para o Nestor. Pelo contrário, ele foi ficando cada vez mais incomodado e esse sentimento ruim acabou se transformando em algo muito mais pesado dentro dele. E agora nós chegamos em julho de 2024. Na segunda semana daquele mês, a Catalina postou em uma rede social um convite para uma festa em comemoração ao Dia do Amigo, que na Argentina é comemorado no dia 20 de julho. Esse dia é muito especial para os argentinos, eles sempre comemoram, e a Catalina estava muito animada. Infelizmente, ela nem imaginava que aquela postagem seria uma das últimas que ela faria na vida. Na quarta-feira, dia 17 de julho de 2024, já no fim da tarde, a Catalina marcou um encontro com algumas amigas num shopping para jogar boliche. Ela pegou o carro emprestado da mãe e, enquanto dirigia, mandou uma mensagem de áudio para o seu namorado, contando sobre os planos de que ela jogaria boliche com as amigas e tudo mais. A Catalina parecia feliz, tranquila e muito animada para encontrar com os seus amigos. Só que, infelizmente, ela nunca apareceu nesse encontro. Quando perceberam que a Catalina estava atrasada, as amigas começaram a ficar preocupadas, pois ela nunca faltava ou chegava atrasada em nenhum compromisso sem avisar. Elas então decidiram ligar para os pais da garota para perguntar se sabiam de algo. O Marcelo e a Eleonora também ficaram aflitos e imediatamente tentaram ligar para a filha, mas não obtiveram resposta. Eles ainda cogitaram que a Catalina pudesse estar com o namorado ou com outros amigos, ou que talvez tivesse sofrido algum acidente, algo básico que poderia ser resolvido facilmente. Eles rapidamente ligaram para o namorado dela, que respondeu não ter ideia de onde a garota estava e contou que a última mensagem que tinha recebido era justamente aquele áudio sobre os planos dela com os amigos. Totalmente desesperados, o Marcelo e a Eleonora se lembraram que não tinham falado com o Nestor, que era um dos amigos mais próximos da garota. Eles acreditavam que talvez ele pudesse saber de algo, mas ao ligar para o Nestor, ele disse que também não fazia ideia do paradeiro da jovem. Só que algo estranho começou a acontecer depois disso, porque logo depois dessa ligação, a Eleonora percebeu algo diferente no aplicativo ali do WhatsApp dela com o Nestor. Sabe quando você entra na mensagem e aparece lá em cima, digitando ou gravando um áudio? Então, aparecia lá que o Nestor estava digitando e digitando e digitando, só que ele apagava as mensagens, como se ele quisesse falar algo, mas não tivesse coragem. Aparecia também que ele estava gravando áudio, só que os áudios não chegavam, então ele gravava o áudio, mas apagava, não enviava. Nesse momento, a Eleonora teve um mau pressentimento, ela ficou bem assustada e, sem saber o que fazer, ela e o Marcelo decidiram rastrear o celular da filha. E foi assim que eles descobriram que o telefone estava localizado num terreno abandonado muito próximo ao apartamento do Nestor. Isso deixou os pais ainda mais preocupados, levantando suspeitas sobre o que aquele rapaz, que sempre esteve tão próximo da família, que era tratado como se fosse parte integral da família, poderia ter feito. Com o coração apertado, eles correram para a delegacia e denunciaram oficialmente o desaparecimento da Catalina. Foi nesse momento que as autoridades começaram imediatamente uma investigação para tentar entender o que de fato tinha acontecido e principalmente para descobrir onde a Catalina poderia estar. E logo após a denúncia, na madrugada da quinta-feira, dia 18 de julho, a polícia conseguiu fazer uma nova localização do celular da Catalina. Ao chegarem no lugar indicado pelo GPS, os policiais encontraram o carro cinza da mãe da jovem, que ela tinha emprestado para a filha ir até o shopping jogar boliche com as amigas, parado. O veículo estava assim, bem carbonizado, com sinais visíveis de uma tentativa de incêndio. À medida que eles se aproximaram do carro, os policiais notaram que havia algo no banco traseiro. E, infelizmente, ao olhar com atenção, eles perceberam que se tratava de uma pessoa. E, como vocês devem imaginar, era o corpo da Catalina. Essa descoberta deixou os pais da jovem completamente devastados. Eles não conseguiam entender como algo tão horrível tinha acontecido com uma menina que parecia não ter problemas com ninguém e que era tão querida por todos à sua volta. A primeira suspeita das autoridades foi de que poderia se tratar de um assalto que acabou mal, mas a família da Catalina não acreditava nisso. Para eles havia algo mais
obscuro por trás da morte da jovem. E eles insistiram muito com os investigadores para que fossem a fundo nessa história, porque eles sentiam que tinha algo de muito errado nisso. Rapidamente, os primeiros resultados dos exames forenses foram divulgados. Os peritos confirmaram que a Catalina havia perdido a vida devido a uma obstrução nas vias aéreas, ou seja, ela tinha sido asfixiada. Porém, não ficou claro inicialmente se isso tinha sido feito com as mãos ou com algum objeto, algum cordão, alguma coisa. Além disso, os médicos encontraram vários hematomas e sinais de agressão pelo corpo da jovem. Ficou claro também que as queimaduras que ela apresentava foram feitas após o óbito, indicando que quem fez aquilo fez para tentar destruir evidências, colocando fogo no carro para enganar as autoridades e para encobrir o crime. Felizmente, o incêndio não chegou a destruir tudo e muitas provas importantes puderam ser coletadas pelos especialistas. Outra informação importante é que não houve sinais de abuso íntimo, algo que os pais e amigos temiam muito por conta da forma que ela foi encontrada. Eles acreditavam que alguém podia ter feito alguma coisa ruim desse tipo com ela, mas graças a Deus, pelo menos isso não. E isso era um alívio porque indicava que, embora ela tivesse perdido a sua vida de forma horrível, ela não tinha pelo menos passado por esse trauma antes de perder a vida. Eu sei que isso parece não ser tão importante, parece não ser motivo para um alívio, afinal de contas a família perdeu, a grande preciosidade ali, que é um ente querido, que era uma filha no caso dos pais. Mas se você for parar para pensar bem, realmente eu acho que eu também ficaria tranquilo de saber que pelo menos a pessoa não foi, violada, porque eu acho que isso é uma das coisas mais horrendas que pode acontecer com uma mulher. A notícia sobre o caso da Catalina rapidamente se espalhou pelas redes sociais e pelos jornais. As pessoas estavam indignadas e com razão, E elas começaram a cobrar as autoridades por respostas rápidas. Todos queriam saber quem tinha feito aquilo com a jovem. A pressão da opinião pública foi tanta que o Nestor acabou não suportando e ele confessou ter cometido o crime. Na confissão, o Nestor afirmou inicialmente que a Catalina era o grande amor da vida dele e reconheceu que aquele ato terrível havia destruído não apenas a vida dela, mas também a sua vida própria, porque agora ele tinha que conviver com a ideia de que a pessoa que ele mais amava não estava mais entre nós e ele era o responsável por isso. Após a confissão, o Nestor foi imediatamente preso e a polícia começou a tentar reconstruir tudo o que havia acontecido na noite do crime. Com base nas poucas informações que ele deu e nas provas encontradas, segundo as autoridades, a equipe de perícia que trabalhou no caso, naquela noite a Catalina tinha ido até o apartamento do Nestor por volta das 9h30 da noite. Tudo indicava que ao chegar lá, os dois começaram a discutir, provavelmente porque o Nestor queria algo a mais do que a amizade e a Catalina não tinha o menor interesse nisso. Irritado com a rejeição, ele começou a agredir a jovem até que ela perdesse a vida. Depois disso, ele colocou o corpo dela no carro, que foi emprestado pela mãe, e dirigiu até o local onde o veículo foi encontrado. Lá ele tentou apagar qualquer prova, incendiando o veículo com o corpo da Catalina dentro. Apesar de não ficar claro como Nestor voltou para casa, as autoridades encontraram evidências contundentes no apartamento dele de que realmente tudo tinha acontecido dessa forma, até porque um anel que pertencia a Catalina estava no apartamento, além de cabelos da jovem e roupas que ele tentou lavar para apagar vestígios do crime. A descoberta que o Nestor era o culpado foi um choque absoluto para a família. Ele era um rapaz que frequentava regularmente a casa deles, participava de jantares e nunca havia demonstrado nenhum comportamento estranho, problemático ou agressivo. Muito pelo contrário, os pais da jovem disseram que antes do crime ele tratava a filha deles, a Catalina, como uma verdadeira princesa. Ele fazia tudo para agradar a menina. No entanto, após a descoberta do crime, eles começaram a perceber e enxergar certas atitudes do garoto com outros olhos que passaram a fazer sentido, especialmente em relação ao ciúme exagerado que ele sentia pela Catalina. A faculdade onde ambos estudavam também se manifestou publicamente, postando uma mensagem nas redes sociais lamentando o ocorrido e expressando solidariedade à família da jovem. Essa publicação da universidade recebeu centenas de mensagens de pessoas exigindo justiça e a punição
máxima para o Nestor. A família da jovem decidiu realizar o velório na capital ali, né, da província, em Córdoba, e posteriormente as suas cinzas foram levadas para Aquiras, a sua cidade natal, onde foram espalhadas em um momento muito triste e emocionante com todos os familiares. Enquanto isso, a investigação continuava a todo vapor e a polícia descobriu algo fundamental para o caso: imagens de câmeras de segurança mostrando claramente o Nestor dirigindo o carro da mãe da Catalina na noite do crime, indo exatamente para o local onde o veículo foi abandonado e incendiado. Isso era uma prova concreta que ligava diretamente o jovem ao crime, confirmando ali todas as suspeitas dos investigadores e das autoridades. Esse tipo de coisa acontece, pessoal, porque por mais que ele tivesse confessado o crime inicialmente, posteriormente ele poderia simplesmente retirar essa confissão. Então, a promotoria precisaria de provas. Então eles fazem ali todo o trabalho de coleta de provas, de investigação, para caso quando chegue no tribunal o autor do crime resolva mudar ali a sua versão e dizer que ele é inocente, eles já têm todas as provas para comprovar a autoria. E nesse caso a coleta de provas foi muito rápida, rapidamente eles tinham uma quantidade absurda de provas e o Nestor foi formalmente acusado pelo crime de homicídio simples e ficou preso preventivamente enquanto aguardava o julgamento. Alguns dias depois, o promotor responsável pelo caso se reuniu com a família da jovem, informando que todas as evidências apontavam que ele tinha agido sozinho, sem qualquer ajuda ou cumplicidade de outra pessoa. Cerca de 4 meses depois do crime, quando já estava confirmado que o caso iria para julgamento, algumas amigas próximas da Catalina resolveram dar entrevistas para a imprensa. Elas contaram como eram próximas do Nestor antes do crime e como perceberam que ele mudou drasticamente após a Catalina começar a namorar um outro rapaz. Ficou claro para elas, olhando em retrospectiva, que o Nestor estava obcecado pela amiga e não conseguia aceitar o namoro dela com outro rapaz. Ele tinha uma grande obsessão por ela, ele amava ela perdidamente. E isso levou a acontecer o que aconteceu. E muito por conta dessa obsessão e da gravidade dos fatos, a acusação foi redefinida como feminicídio. A defesa do rapaz mencionou a possibilidade de alegar problemas psicológicos, algo que parecia improvável diante das provas contundentes que já estavam em posse das autoridades, mas parece que eles seguiriam sim essa linha de defesa. Nesse período, a mãe do Nestor, que era uma servidora pública, apareceu na TV dando várias entrevistas exclusivas. Ela estava visivelmente emocionada, ela descreveu o filho como alguém tranquilo, que nunca tinha causado problemas. Ela também negou os boatos de que ele teria demonstrado comportamentos inadequados com outras garotas no passado, insistindo que o filho era um jovem exemplar e jamais havia feito algo parecido antes. E às vésperas do julgamento, um fato inesperado atrasou o andamento do processo. O Nestor precisou ser internado para tratamento psicológico após apresentar uma forte crise emocional. Segundo especialistas, ele estava com ansiedade extrema, apresentava sinais de depressão profunda e ideias ali, né, de fazer algo contra si mesmo. Esse acontecimento causou ainda mais dor para a família da Catalina, que sentia que a justiça estava demorando demais para ser feita e precisaria, né, demorar ali o tempo suficiente para o Nestor estar apto a ser julgado. Enquanto o rapaz fazia o seu tratamento, surgiu aí uma grande... Como que eu posso dizer? Não é nem teoria da conspiração. Na verdade, são muitos boatos que apareceram sobre o Nestor ser um incel. Que, para quem não sabe, incel é uma sigla em inglês que significa celibatário involuntário. Esse grupo de pessoas que se intitulam incel normalmente são homens jovens que têm dificuldade em manter uma relação com meninas, mas eles dizem que isso é por conta das meninas e não deles. Porque, segundo o pensamento desse tipo de pessoa, eles acreditam que as meninas só querem aqueles homens másculos, uma estética bem definida, que tem dinheiro, que tem bens e que tem muita coisa para prover para essas meninas. Esse tipo de adolescente que faz parte dessa comunidade, adolescente e jovem adulto, né? Eles
pensam dessa forma. Mais uma vez, a mãe do Nestor veio a público desmentir isso. Ela disse que o filho não tinha esse tipo de comportamento, nem esse tipo de pensamento, que ele já tinha tido outras namoradas no passado e que isso não fazia parte ali do dia a dia e do comportamento do filho dela. Isso não representava o que ele era. Eu já contei muitos casos que envolvem esse tipo de garoto, né? E inclusive recentemente teve uma série da Netflix chamada Adolescência que aborda exatamente esse grupo. Eu não sei se você assistiu, se não assistiu ainda, vale a pena assistir porque a série é muito boa e retrata muito bem esse tipo de pensamento dos incels. Mas voltando ao caso, finalmente, após meses de espera e angústia, em março de 2025 o julgamento começou. Durante as audiências, as imagens das câmeras foram exibidas, revelando claramente o momento em que a Catalina entrava no apartamento do Nestor, onde infelizmente perdeu a vida. Durante o julgamento, a polícia apresentou uma reconstrução detalhada dos últimos momentos da jovem e os investigadores revelaram imagens das câmeras de segurança mostrando claramente, sem sombra de dúvida nenhuma, o Nestor chamando a Catalina para entrar dentro do seu apartamento. Ela estacionou o carro da mãe em frente ao prédio, entrou no apartamento do rapaz por volta das 9h30 da noite e nunca mais saiu com vida daquele local. O investigador principal explicou que o Nestor tentou criar várias histórias falsas para desviar a atenção da polícia. Por exemplo, ele chegou a enviar mensagens para amigos dizendo que a Catalina tinha marcado um encontro e não havia aparecido, tentando se passar por vítima. O que dá a entender de forma muito concreta que antes dele confessar, ele já tinha planejado como ia se livrar desse crime. Ele até mesmo enviou mensagens para o próprio celular da Catalina, tentando parecer preocupado com o paradeiro da jovem, para simular ali toda uma situação. Outra revelação impressionante foi que o Nestor trocou de roupa pelo menos 4 vezes naquela noite, tentando dificultar a investigação e a identificação pelas câmeras de segurança. Além disso, ficou provado que ele carregou o corpo da Catalina até o carro, arrastando-a pelas costas numa atitude fria e totalmente sem sentimento. Em seu discurso final no tribunal, o investigador pediu que o Nestor fosse condenado à prisão perpétua. Ele o descreveu como um lobo em pele de cordeiro, reforçando a ideia de que o Nestor fingia ser uma pessoa amigável, mas na verdade era perigoso e manipulador. Em uma estratégia surpreendente durante o julgamento, a acusação retirou a alegação inicial de que o crime tinha sido totalmente premeditado, substituindo-a por um crime cometido para ocultar outro crime. Segundo essa nova tese, o Nestor teria primeiro agredido a Catalina sem intenção inicial de matá-la, mas quando percebeu a gravidade das agressões, decidiu tirar a vida dela para evitar que fosse denunciado pelo que fez. No entanto, o advogado que representava a família da Catalina discordou parcialmente dessa estratégia. Ele insistiu que o Nestor não apenas tentou esconder o crime, mas agiu com extrema frieza, aproveitando-se da situação, já que a Catalina não podia se defender. Para ele, isso configurava claramente um crime com a intenção premeditada e com circunstâncias agravantes. Além disso, ele afirmou que o Nestor manteve a Catalina presa no apartamento contra a sua vontade antes de tirar a vida dela, o que poderia agravar ainda mais a sua situação. Eu acompanhei bastante o julgamento desse caso, eu vi todos os detalhes e durante uma parte muito forte e emocionante do julgamento, o Marcelo, pai da Catalina, descreveu o Nestor como uma pessoa manipuladora, tóxica e perigosa. Ele contou que várias amigas da faculdade confirmaram que o rapaz tinha um padrão de comportamento muito preocupante, principalmente com mulheres. Inicialmente ele parecia simpático, amigável, tratava as mulheres como princesas, mas com o tempo ele passava a fazer exigências absurdas e a demonstrar atitudes muito controladoras e ciumentas. Era como se ele exigisse algo em troca pelo seu comportamento exemplar. Por exemplo, ele tratava as meninas muito bem, como princesas, fazia de tudo, era muito carinhoso, muito amoroso, tudo isso como amigo, tá? Ele fazia tudo para elas. Só que
ele fazia esperando que em algum momento essas meninas iriam retribuir, iriam se apaixonar por ele, iriam dar carinho a ele. Ele queria a atenção da mulherada, essa era bem da verdade. E ela disse, inclusive, que colocou esse menino pra dentro de casa, que todos achavam ele um garoto tão bonzinho e que ele traiu a confiança da família toda e destruiu a vida deles. Uma traição sem tamanho. Após ouvir todos os depoimentos e ver todas as provas apresentadas contra ele, o Nestor decidiu finalmente falar diante do tribunal. Era a primeira vez que ele falava diretamente sobre o crime em detalhes diante das autoridades e também da família da Catalina. E durante o seu depoimento, o Nestor contou que naquela noite ele e a Catalina tinham começado uma conversa aparentemente normal, mas logo começaram a discutir. Segundo ele, a Catalina estava chateada porque não havia sido convidada para uma festa que ele tinha dado com outros amigos no apartamento. Essa discussão teria saído rapidamente do controle e se tornado agressiva. Ele disse para a menina que não tinha convidado ela para a festa porque ele sentia que estava sendo excluído da sua vida. Logo entrou no assunto do namoro dela, as coisas saíram do controle e vocês sabem. Ele inclusive confessou que perdeu completamente a cabeça e passou a agredir fisicamente a jovem, mas não tinha intenção ali naquele momento de tirar a vida dela. Ele revelou que aplicou um mata-leão para meio que segurar a Catalina, para impedir ali, que ela saísse do apartamento ou que revidasse a agressão que ela estava sofrendo dele. E isso acabou impedindo que ela respirasse e o óbito foi inevitável. Ele disse, inclusive, que não se lembrava de mais nada claramente depois disso porque ele ficou muito traumatizado com a situação. Ele afirmou que a sua memória estava completamente confusa após o ocorrido e que ele só voltou a si mesmo algum tempo depois, quando percebeu que a Catalina estava sem vida no chão. Ele admitiu que num momento de desespero colocou o corpo dela no carro da própria mãe, dirigiu até um local isolado e incendiou o veículo com a intenção de acabar com tudo. Ele disse também que a sua intenção depois disso era acabar ali também com a própria vida. Depois de fazer o que fez com o carro, ele fugiu a pé e deixou tudo lá como estava. No final desse depoimento, o Nestor pediu desculpas diretamente à família da Catalina, dizendo que estava profundamente arrependido pelo que havia feito, que tudo aconteceu num momento de surto, num surto momentâneo. Contudo, os pais da jovem não quiseram sequer olhar para ele naquele momento. Eles tinham repulsa do rosto daquele rapaz. Só para deixar vocês por dentro do que estava acontecendo, todo esse julgamento estava acontecendo porque a defesa dele, como eu disse, que poderia acontecer, não retirou a confissão, mas alegou insanidade mental. E por isso ele precisava passar por esse julgamento, para saber se realmente ele fez o que fez com a Catalina em um momento de surto momentâneo, que ele não era responsável pelo que tinha feito, ou se não, se ele realmente fez tudo de caso pensado e era culpado pelo que fez. Então, por isso, precisava do julgamento com o júri para decidir o futuro do rapaz. E quem mais falou nesse julgamento também foi a mãe da garota, a Eleonora. Ela estava muito emocionada e com a voz trêmula, ela pediu aos jurados e ao juiz que fizessem justiça e aplicassem a pena máxima para o Nestor. Ela implorou diretamente para que ele a encarasse e falasse na cara dela o que ele tinha feito com a filha, mas ele manteve o olhar fixo no chão e se recusou a levantar a cabeça. A Eleonora desabafou diante de todos no tribunal, dizendo que antes tinha uma vida perfeita, mas que agora vivia presa em uma espécie de cubo emocional devido à perda da sua filha. Ela também olhou diretamente nos olhos do Nestor, ou tentou, porque ele não encarava ela, e disse que enquanto ele poderia reclamar de estar numa cela pequena, a sua filha estava dentro de um caixão sem chance alguma de sair de lá. Ela disse que lamentava o dia em que a sua filha conheceu o rapaz. Chorando muito, a Eleonora disse que se sentia traída, que antes ela via o Nestor como um bom garoto e que ela nunca imaginou que ele pudesse fazer algo tão monstruoso contra a sua família. Ela finalizou o seu discurso dizendo que o Nestor trocou a letra A de arquiteto pela letra A de assassino. Bom, finalmente, no dia 19 de março de 2025, após uma longa e dolorosa espera, o júri decidiu por maioria condenar o Nestor à prisão perpétua pelo crime cometido contra a Catalina.
A sua defesa imediatamente anunciou que apelaria da decisão. A família da Catalina expressou um certo alívio com o resultado, embora, como a Eleonora disse, nada poderia trazer a sua filha de volta. Eles sabiam que a justiça tinha sido feita, mas a dor continuaria para sempre com eles. Inclusive, eu vi uma entrevista que a Eleonora deu e ela disse que tudo isso foi muito difícil, porque o Nestor era alguém que a família gostava. Eles tinham um certo carinho por ele, um amor por ele, ele já fazia parte da família, e agora eles estavam numa situação onde uma pessoa que eles amavam e tratavam como parte integral da família tinha tirado a vida da filha dela, sabe? Então, assim, eu realmente consigo entender a dor dessa mãe e o quão complicado foi essa situação. Como esse caso é muito recente, ainda não se tem o resultado da apelação que os advogados do Nestor fizeram na justiça para diminuir a pena. Eu não sei se eles vão conseguir isso, porque na Argentina as penas são bem severas e costumam ser cumpridas. Inclusive, eu acho que daqui da América do Sul, a Argentina é o único país que tem penas tão pesadas, viu? Já contei muitos casos de vários países aqui da nossa região e eu acredito que lá é um dos únicos países que tem prisão perpétua. E esse é aquele tipo de caso que a gente fica pensando, né? Porque se você for parar para pensar, como eu disse no começo do vídeo, às vezes amigos se tornam rapidamente nossos piores inimigos. E é difícil você identificar em que momento essa chavinha vira e as coisas mudam. Infelizmente, aí muitas vidas destruídas, os dois jovens tinham futuros brilhantes pela frente e agora, né, um tá na cadeia e a outra, infelizmente, perdeu a sua vida. Complicado. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.